sobre liderança, um assunto relevante, né? Um assunto tão discutido. Olá, pessoal, seguidores aí do nosso canal do YouTube, no nosso quadro Papo com Especialistas. Estamos aqui hoje com a ilustre presença de um grande amigo, meu professor, meu consultor especial aqui da São Judas, ajuda a gente a desenvolver a nossa equipe interna aqui, está sempre trabalhando com os nossos líderes. André Luiz Tomé. André Luiz Tomé é psicólogo, coach, especialização aí em PNL, consultor, sócio da E-Varejo, treinamento e desenvolvimento de varejo. Ou seja, se eu for falar do currículo desse cara, vamos ficar o dia inteiro aqui, né? André, além de um excelente profissional, um grande amigo, é de casa, é da família São Judas aqui, consultor homologado pela São Judas também, sempre aí fazendo trabalho juntos, tentando levar a maior quantidade de informação, de processos e de gestão aí para as empresas onde a gente atua conjuntamente. André, muito obrigado pela aceitação do convite, um prazer tê-lo aqui no nosso quadro do canal, fico muito feliz de poder bater um papo contigo aqui sobre liderança, um assunto relevante, né? Um assunto tão discutido, e nesse momento aí de dificuldade, a presença do líder se faz ainda cada vez mais importante para poder não deixar abalar as estruturas aí da equipe, né, meu irmão? Contigo a bola aí, muito obrigado. Que isso, Sávio. Beleza, muito obrigado, viu, pelo convite. Um grande abraço aí a todos os seus seguidores, o pessoal aí do canal, aí, toda a equipe, né, aí da contabilidade, São Judas Tadeu. Vocês são fantásticos. Dos meus atributos, Sávio, o maior foi conseguir ter a sua amizade. Obrigado, viu? Obrigado por todo esse carinho que você tem por mim, e eu espero aí contribuir, tá, com esse tema que é realmente tão intrigante, né, no mundo aí corporativo, que é a liderança, né? Na realidade, nós estamos vivendo um momento onde falta liderança, né? E a ausência de liderança provoca todo o caos em qualquer contexto, né, Sávio? E a gente está vendo isso no Brasil de forma geral. Mas é óbvio, nós vamos falar isso, né? Eu quero trazer um pouco assim daquilo que eu venho estudando, daquilo que eu venho trabalhando e presenciando num contexto da liderança da vida mesmo, né? E aí eu estou muito satisfeito em poder compartilhar isso com vocês. Valeu, muito obrigado, viu? Isso, André. Não, nós que agradecemos, e o assunto de fato é muito intrigante. E quando nós criamos esse canal do Papo com Especialista, era exatamente com o intuito de levar informações aí que sejam fidedignas, com conceitos técnicos, com pessoas que realmente militam na área e conhecem sobre o assunto, porque hoje a gente tem tantas informações, mas não sabemos se todas elas são verídicas, né? Então, assumir informações sem ter a fonte necessária ou sem conhecer de fato quem tá aí difundindo é perigoso. Então, vamos falar de liderança, mas vamos falar de liderança com quem realmente entende sobre liderança e falar sobre liderança de um modo geral. Você falou muito bem, a liderança não só no mundo corporativo, mas a liderança na sociedade, na comunidade, na política, ou seja, tudo isso é liderança e, de fato, precisa ser bem representada, né? Eu queria, assim, trazer para o pessoal aqui, André, alguns conceitos, faz uma contextualização para nós aí, o que você entende por liderança? Perfeito, sabe? A questão principal, contextualizando liderança na nossa sociedade, desde de antigamente até hoje, né? O que ocorre, sabe, é que existe uma dificuldade muito grande de entender o que é isso para iniciar a história, né? A liderança é um comportamento que pressupõe uma sugestão e o convencimento, né? Então, um líder, antes de qualquer coisa, ele tem que ser uma pessoa especialista em reconhecer os comportamentos, né, e manejar esses comportamentos. Então, a liderança é um assunto da psicologia, né, um assunto do comportamento humano, da ciência do comportamento humano, e ele está presente na sociedade de uma forma geral, e eu percebo que é muito confundido, porque nós não podemos confundir liderança com autoritarismo, liderança com coerção, né, liderança com qualquer tipo de imposição. E se você for analisar, Sávio, se você for ver de uma forma antropológica, né, digamos assim, existem, inclusive isso antigamente, Foucault falava sobre as metafísicas do poder, né? Então a liderança pressupõe poder humano,
Quem é o líder? É o mais poderoso, né? Isso não é humano, não, viu? Isso é no reino animal. Vamos colocar o ser humano aí como um dos animais, né? Você percebe que o animal que é o líder, né? O animal, aquele que é o predador, é aquele animal focado. Se você for observar até a própria fisiologia de um animal que é um líder, os olhos, né, são aqueles olhos vidrados. Você não pode, às vezes, encarar um cachorro, uma onça, né, encarar um leão, porque ele tem aquele olho vidrado. Então, fisiologicamente falando, o mundo animal, quando quer poder, né, quando quer liderar, o que eles fazem? Eles aumentam de tamanho, não é isso? Então, existe uma predisposição. A gente entende que liderar seria ter mais poder do que o outro, certo? Existem duas formas, sabe, de você ter poder, né, sem que você tenha feito nenhum trabalho para isso, tá? É você ter nascido ou rico ou bonito, né? Na nossa sociedade, se você nasce bonito, lindão, né, coisa que infelizmente aí a natureza não nos, né, não foi tão generosa assim, mas se você nasce lindão... Fale por si só, tá? O pessoal que está seguindo a gente, se você é bonito, lindão, bonitão, então você tem uma predisposição a ter poder, porque as pessoas, quando veem alguém bonito fisicamente, enxerga poder. Agora, se você nasceu num berço de ouro, se você é rico, se você é milionário, então de repente você tem 15 anos na escola e você e o seu pai te busca de helicóptero. Quer dizer, você não fez nada para aquilo, você chegou naquela posição. Então você chegou com poder, né? Ou você nasce bonito ou você nasce rico. São as duas formas de ter poder sem que você tenha feito nada para isso. Todas as outras formas de ter poder, sabe? Você vai precisar trabalhar, você vai precisar de agir, entende? Então, no nosso caso, a gente precisou de melhorar a nossa cognição, né? A gente precisou de melhorar o nosso relacionamento, tá? Então, gente, não vamos confundir a liderança com esse poder que já é dado a você. A liderança é algo que você constrói. Perfeito? E todos os grandes líderes da humanidade, eles construíram a sua liderança com base em dois aspectos fundamentais. Primeiro, a capacidade de relacionamento humano, né? E segundo, a capacidade de transformar o seu redor com o seu conhecimento técnico. Então, você não é um líder se você é simplesmente um cara bonzinho, agradável, que abraça todo mundo, né? E você não é um líder também se você entende tudo, sabe tudo, domina todos os processos. Então, uma coisa sem a outra, a conta não fecha, né? Então, para você ser líder, você tem que dominar a sua habilidade social, a sua habilidade comportamental e, ao mesmo tempo, dominar, né, as questões técnicas que envolvem a sua atividade. Quer dizer, é coisa demais, né, Sávio? Mas, inicialmente, aí seria um contexto para a gente entender que, para ser líder, a não ser que você nasça bonito ou rico, é necessário você trabalhar muito, né? Essa construção de liderança, sabe, ela ocorre... vamos colocar por 3 situações, né? Você estudar demais, você tem que estudar muito para você estar à frente, e não tem essa, o líder tem que estar à frente, o líder tem que saber mais. Então, o estudo, ou através dos estudos, ou através das suas experiências, né? Porque eu já vi muitos meninos aí de 25 anos com mais poder de liderança do que senhores de 58. Então, experiência não são janeiros, né? Experiência é você adquirir conhecimento com base naquilo que você viveu, né? E esse conhecimento você pode repeti-lo numa situação seguinte da mesma natureza. Então, isso é experienciar, né, as situações. Então, ou você estuda muito, ou você passa por muitas experiências, né? Ou você tem relacionamentos extremamente saudáveis na sua história de vida. Então, essas 3 coisas digamos assim, te constrói enquanto líder, né? Então, é necessário você ficar muito esperto. Se você não estudou muito, ou se você não passou por situação nenhuma, ou se você não tem relações saudáveis, é muito possível de você não conseguir desenvolver liderança na sua vida, né? Sem dúvida, André.
Sim, para a gente falar de uma forma mais incisiva sobre o tema, já entrando em algumas características mais relacionadas, Perfeito, o que perfeito. você elencaria aí como atributos de um líder, né? Você disse aí muito bem que ser líder, penso eu, que é achar o equilíbrio perfeito entre a razão, o coração e a técnica, né? Boa, cara, muito bom, Seria, seria um tripé aí. Mas quais muito são bom. os atributos aí que o líder tem que ter para ele ter sucesso nessa empreitada aí de persuadir as pessoas a fazer aquilo que ele entende que é o certo, convencer as pessoas? Acho que convencer talvez tenha até um viés mais agradável do que o persuadir, né? Exato. De fazer aquilo que ele entende que é o melhor caminho para a empresa e até para a Perfeito. vida profissional e pessoal do liderado. Ou seja, a resposta mais inteligente seria: eu não tenho a mínima ideia, né, do que é que o cara tem que ter, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm desejos e as pessoas têm formas de se relacionar muito distintas. Então, possivelmente, você pode gostar de algo que eu odeio, né? Mas tá, é necessário te dar uma resposta prática, porque nós estamos agora num ambiente empresarial, né? E os empresários adoram respostas práticas e números e gráficos, é quantitativo a nossa conversa, né? Então, por mais que ela tenha o viés aí da subjetividade, mas a gente pode entender, sabe? Se você for analisar, tá? E eu estudo demais esse negócio, sabe? Eu estudo isso todo dia, eu vivo isso todos os dias, cara, e eu não consigo fechar a conta. Por outro lado, tem algumas ideias que podem ajudar sim. Por exemplo, se você for analisar todos os líderes da nossa história, todos, desde Cristo, pega Maomé, pega Gandhi, pega Madre Teresa de Calcutá, pega Martin Luther King, pega todos os líderes da nossa humanidade, pega Dale Carnegie, pega Napoleão Hill, todo mundo, cara, Roosevelt, pega Abraham Lincoln, todos os líderes da nossa humanidade, eles tinham algumas coisas em comum. Opa, então a gente começa a entender o seguinte: não é que isso te torna um líder, mas é claro que se você tiver alguns comportamentos, esses comportamentos te aproximam, né, de um perfil de liderança. E se você for fazer um paralelo com todos esses líderes que eu disse, pega os líderes de hoje. Eu não sei se você tem alguém aí que você gosta muito, um líder contemporâneo, né? Pega aí o Jorge Paulo Lemann, que é um cara legal, pega Abílio Diniz, que é um cara legal, Silvio Santos é um líder bacana. Você tem alguém aí? Sei lá, Bernardinho, Bernardinho. Um cara legal, isso. Eu gosto muito da forma que o Felipão, o técnico de futebol, embora não analisando, né, resultados, falando da pessoa. Então, se você pegar os líderes contemporâneos e fazer um paralelo com os líderes do passado, você vai ter alguns comportamentos, digamos assim, em comum, né? Então vamos lá. Tem um cara, Ossábio, que para mim é um dos maiores líderes que a humanidade já viveu, né? Já teve o prazer de conviver, que é o Major Bach. Não sei se você conhece. O Major Bach é um dos majores, né? Foi uma das pessoas que lutou, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele fazia parte do exército norte-americano, né? Em 1928, cara, se você for ter ideia, se você for analisar, né, ele já era uma pessoa que liderava o seu batalhão. Se eu pego um exército hoje, o que o exército faz? Né? Ditadura pura, né? E ele já comandava o seu batalhão de uma forma toda especial. Eu fiz questão para não perder nenhuma fala do major, que é o exemplo que eu quero te dar sobre os atributos da liderança. Presta atenção, foi perguntado a ele, sabe? Foi perguntado a ele quais são, inclusive essa própria palavra, os atributos da liderança. Olha o que ele respondeu: ascendência moral, né? Que é o que o líder tem que ter: autocontrole, energia positiva. Um líder tem que ser aquele cara que lança a palavra positiva. Um líder, ele é a luz no fim do túnel. Quando um líder chega na empresa, o pessoal fala: ah, beleza, legal, chegou, entende? É aquele cara que a gente sabe que no caos ele vai trazer uma palavra pra gente. Olha o que o Major diz: um líder é aquele cara que confia em si mesmo, que tem um espírito de sacrifício. Sabe, os nossos líderes da nossa empresa não têm espírito de sacrifício, cara. Ou a maioria deles, os caras dá 10 para 5, os caras estão arrumando a malinha para ir embora.
o sacrifício é isso mesmo, é a própria se sacrificar, doar a mais, fazer, extrapolar, entendeu? Fazer além, né, do que o próprio time, porque o líder ele tem que ser um modelo, ele tem que ser um exemplo, entende? Então, esse espírito de sacrifício eu achei maravilhoso, sentimento de paternidade, sabe? Isso não quer dizer passar a mão na cabecinha, vem cá meu filhinho, não é isso. Mas sentimento de paternidade, quem tem mais poder, o pai ou o filho? É inegável, é o pai, ponto final. Eu estou falando de vida, né? O pai deu a vida ao filho, então o pai tem mais poder e ponto final, entende? Agora, o líder, ele tem que ter esse sentimento paternalista no sentido de querer cuidar, de querer fazer as pessoas evoluírem o tempo todo, não de travar, né, o desenvolvimento, o crescimento dos funcionários. O que eu vejo em muitas empresas, sabe? Líderes que não querem ensinar tudo para os seus liderados, porque tem medo que um dia eles assumam o lugar, né? Que eles tomem, roubem o lugar. Então, líderes que seguram, retêm o material, retêm a informação, que segura a inteligência, né? Para quê? Para que isso não seja usado posteriormente contra ele, né? E olha o que o Major disse aqui, ó, sentimento de justiça, iniciativa, decisão e coragem. Então, pô, é muita coisa, cara. Se a gente for resumir isso tudo, tá? E eu gosto de fazer assim, eu pego o geralzão, aí depois eu resumo para mim, né? Porque aí, ó, eu saí com aquilo ali. Então, vou fazer um resumo, permita-me fazer um resumo disso tudo, né? Para mim, ô Sábio, um líder, ele tem que ter, acima de tudo, uma personalidade agradável. O líder tem que fazer, ele tem que ter a arte, ele tem que entender da arte de fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem leves, extrair de cada uma das pessoas o que elas têm de melhor. Então, não é aquele que mostra, olha, você tem que caminhar por esse trilho e ponto final, né? É aquele que simplesmente deixa as pessoas seguirem a trilha que é aqui, seguindo o feeling de cada funcionário. E ele é o cara que supervisiona, né? Então, quando eu falo personalidade agradável, eu não estou falando do bonzinho, de forma alguma. Eu estou falando do cara que também tem esse viés de supervisão. O líder é o cara que supervisiona, que sabe olhar, que sabe enxergar. Eu costumo ver quando eu estou no bar, no boteco, né, quando você está lá no bar, coisa que não é tão raro assim da gente, né, de acontecer, quando você está no boteco ali, certo? Então você vê o garçom, sabe? Ele nem sabe, mas ele tem um atributo da liderança maravilhoso. Você vê o garçom, ele está atendendo a mesa aqui, mas é como se ele tivesse um olho na nuca. Ele já viu o cara pedindo lá, ele percebeu uma garrafa caindo aqui, já juntou a garrafa. Então é como se ele tivesse um poder de supervisionar os 4 cantos à sua volta. Isso é um atributo maravilhoso da liderança, né? Então é você ter essa vontade, né, de ir além. Então, resumindo, eu vejo liderança como uma pessoa que tem personalidade agradável, capacidade de supervisionar e muita sabedoria. Sabedoria no sentido técnico da palavra e no sentido de relacionamentos também, sabe? E por aí vai, né? Por aí vai. Sem dúvida. Eu gostei muito. O que você está achando disso tudo aí, sabe? Eu tô complicando o negócio? Não. Na verdade, eu gostei muito do começo da sua resposta, que na verdade você não tinha uma resposta, né? É verdade. De fato, a gente precisa, às vezes, quebrar alguns paradigmas de que a vida não são feitas de fórmulas prontas, né? Vamos ter situações complexas a todo momento e não existe resposta para todas as perguntas. Muitas vezes a gente tem que inventar a resposta na hora e não tem mesmo um caminho. Você pode pegar, por exemplo, você deu exemplo de vários líderes e um se destacou pela disciplina, o outro pela bondade, o outro se destacou pelo autoritarismo, o outro se destacou pela, sei lá. Então tem várias coisas. Mas quando eu disse a questão dos atributos de um líder, André, é porque eu tenho uma coleção de um livro do Jim Collins. Jim Collins foi o consultor financeiro do Warren Buffett. E na coleção dele, ele tem alguns livros que ele estudou comportamentos de empresas durante vários anos que foram vencedoras. Ele tem, por exemplo, feitas para vencer, vencedoras por opção, feitas para durar. E ele elenca no livro que as empresas vencedoras,
elas possuem, lá na época eles chamavam de executivos, hoje são CEOs, né? Possuem pessoas que têm comportamentos muito similares. Perfeito. Sabe? Então, de fato, existem sim comportamentos que, quando comparados a determinados líderes, são congruentes, né? Então, isso faz alguma diferença. Então, acho que não tem uma fórmula pronta, mas existem sim líderes que, se estudados e você colocar práticas do que eles fazem no seu dia a dia, vai te trazer aí resultados positivos, não é isso? Perfeito, perfeito, tá? Essa questão, assim, é prática, né? As empresas e gosto muito, né, de conversar sobre isso. Inclusive, assim, eu sou bastante contratado para conversar sobre liderança, para poder eu não falo treinar os líderes, né? Porque, meu Deus do céu, quem sou eu para isso, né? Porque cada líder consegue, de uma forma tão diferente, como você bem lembrou aí, né, ter o seu próprio sucesso. Só que assim, sabe, é claro que na psicologia não existe nada totalmente objetivo, mas existem sim situações que te aproximam de algo, né? Então, são predisposições, comportamentos que te levam ou que te aproximam de um resultado. Por isso que eu sempre falo nos treinamentos, e é algo que eu vou repetir aqui, esse tripé aí, sabe, da gestão de pessoas, né? Um líder que sabe gerir as pessoas, que sabe conversar, que tem capacidade de ouvir, sabe, que é uma pessoa mais sentimental, né? Sentimental no sentido de compreender o sentimento do outro, empático, sabe? Um líder que sabe fazer relações públicas. A comunicação, sabe, é coisa imprescindível. Né? Então, quando você for conversar com alguém, lembra lá quando a gente iniciou nossa conversa hoje, um líder olha nos olhos. Né? Então, se você for ver os animais que são predadores, eles encaram. Se você for ver os animais que representam a caça, se você for ver, eles têm um olhinho em cada lado, assim, eles não encaram, né? É para poder enxergar o perigo que vem. Eles nunca vão atacar, eles sempre vão se defender, né? São aqueles olhares laterais, né? Então, não como o garçom que tem um olhar lateral, mas pro bom sentido, né? Para poder supervisionar a sua volta. Isso também faz sentido. Então, sabe, para que você seja um bom líder hoje, você precisa estudar na teoria, tá? Você precisa de estudar pessoas que foram bons líderes ontem, né? Então, a programação neurolinguística chama isso aí de modelagem. Você tem que modelar os bons líderes, né? Pegar a sequência, o filamento ali, a sequência de comportamentos, né? A estrutura de comportamentos, digamos, a sequência de comportamentos que levou o cara até ao sucesso dele e tentar repetir essa sequência. Isso não é perder a sua identidade, mas você sabe que não precisa inventar a roda. Tá? Você pode fazer coisas que funcionou lá atrás e que vai voltar a funcionar aqui. Sabe? Eu vejo isso nas empresas de uma forma em geral, uma dificuldade muito grande de saber a hora de inovar e a hora de fazer o básico. Tem pessoas que querem inovar dentro do básico e tem pessoas que, em vez de inovar, né, lançam o feijão com arroz. Então, tem momentos que você precisa pensar fora da caixa. Mas tem alguns momentos, meu amigo, que você tem que fazer dever de casa. Você tem que comer arroz com feijão, né? E fazer aquilo que, se todo mundo está fazendo, é porque dá certo. Então, não adianta dizer, eu não vou fazer isso porque está todo mundo fazendo. Meu amigo, se está todo mundo fazendo, é porque dá certo, não é? Então, o que dá certo para um líder? Dá certo para um líder ser mais humano, compreender mais as razões do outro, né? A capacidade de estar, de mostrar que você está aberto, né? A gente fiz um trabalho uma vez para uma empresa que estava bem grande assim escrito na porta, né, lá do escritório da sala dele, né? Você pode aberto, alguma coisa assim, aos colaboradores, considere essa porta aberta, tipo assim, entendeu? Abram essa porta quando vocês bem entenderem. Isso ele queria dizer que ele estava aberto à conversa 24 horas. Porém, fazendo uma entrevista com os colaboradores, fazia 5 anos que ninguém entrava lá, porque era entrar lá e tomar uns tapas. Então, não adianta você viver a teoria e você não colocar em prática aquilo que você prega, né? Então, um bom líder é aquele que vive a prática. Essa questão aí de você ser genuíno, de você ser autêntico,
O que é que você fala? Então você tem que fazer isso que você fala. As pessoas te veem como modelo, as pessoas te seguem como exemplo. Em outra consultoria, ô Sábio, era proibido conversar no celular. Os colaboradores eram proibidos. Só que o dono e o filho do dono estavam o tempo todo dentro da loja falando ao celular. Né? André, mas eu sou o dono, eu posso. Não pode coisa nenhuma. E você talvez é o que menos pode, porque foi você que ditou a regra. Então você precisa ser um exemplo para que essa regra seja cumprida. Ô, gente, isso dentro de casa, né? Minha filhinha tem 6 meses, eu não tenho essa experiência na prática, mas eu tenho essa experiência por atender pais há mais de 10 anos em consultório psicológico. Você precisa de ser para o seu filho aquilo que você ensina para o seu filho, né? Porque senão, se você for outro, aí como que fica a educação? Sem dúvida. Acho que o discurso motiva, mas o exemplo arrasta, né? Por que essa frase é falada todo dia? Porque essa frase é verdadeira, né? Então, ponto final. Você tem que fazer aquilo que está funcionando, que está dando certo. E a questão da liderança, o que emperra, sabe? Desculpa, eu não sei se você ia fazer outra pergunta na sequência aí. Tranquilo, pode conduzir. O que emperra muitos líderes, sabe, é justamente não saber lidar com o poder, né? Tem líderes que não conseguem subir, nós somos amigos, nós trabalhamos juntos faz 5 anos, tal, e de repente eu sou promovido à liderança. Então, o que acontece comigo agora? Eu me sinto maior, eu me sinto mais poderoso, eu sinto que agora eu estou no comando. Então, a relação que a gente tem com o poder, olha a outra frase antiga pra caramba, quer conhecer o homem, dê a ele o poder. Ah, mas essa frase é batida porque ela é verdadeira, não é? Então, muitas vezes, quando você assume um cargo, você precisa de fazer um trabalho interno com você. Você precisa de mudar a postura. A programação neurolinguística, sabe, chama isso de posições perceptivas. Agora você percebe a equipe de uma outra posição, de um outro ângulo. Quando você é líder, você agora se torna a janela, né? Agora as pessoas vão olhar para você e quando você chega aí no seu escritório, sabe, você pode ter certeza, viu? Espero que não tenha ninguém assistindo aí. Quando você chega aí no seu escritório, tá? Os seus colaboradores, eles olham para você, eles falam assim, ixi, hoje o Sábio não tá bem, né? Ué, o Sábio hoje tá com aquela camisa, ó. Sempre que ele vem com aquela camisa, entendeu? Eles começam a entender o seu padrão de comportamento, né? Olha, hoje o Sábio tá falando mais alto. Hoje o Sábio não sei o quê. Então, o líder, ele é o foco das pessoas. Então, isso você tem que usar a seu favor, né? Já que você é o foco, então você tem sempre que ter um discurso inspirador e você tem sempre que ter um conjunto de comportamentos que leve as pessoas a repetir e que vai criar um resultado, né? E que isso vai criar um resultado lá no final, né? Então, não adianta sair por aí sendo aquilo que você não quer que as pessoas sejam, porque elas vão te seguir. É inevitável que elas vão te seguir, né? Lado a isso, a gente percebe a responsabilidade de um líder, né, André? Porque se você conduz as pessoas no direcionamento do seu caminho, pode levar para o lado positivo e para o lado negativo, né? Perfeito. Você sabe, todos os movimentos sem liderança, eles fracassaram, né? Eu me lembro aí da última vez que o brasileiro foi para a rua, eu não sei que ano foi isso, foi 2000 e lembra que foi 1 milhão de pessoas para a Avenida Paulista? Aí não era os 20 centavos, lembra? Aí era por causa da passagem do ônibus, depois era por causa da corrupção, que todo o Brasil foi para a rua. Essa última vez que teve brasileiro na rua aí. Ô, bicho, não virou nada, entendeu? Daquele movimento de milhões de brasileiros na rua, não saiu nenhum relatório, não saiu nenhum plano de ação. Foram simplesmente um monte de pessoas com um sentimento de revolta, mas ao mesmo tempo sem estratégia. Sávio, olha a frase legal, sabe, que eu postei essa semana no meu Instagram e bombou, né? Na subida do Everest tem vários corpos de pessoas motivadas. Então, não é apenas a motivação que vai te fazer chegar lá. Você precisa ter estratégia.
Então, uma equipe sem liderança é uma equipe sem norte, é uma equipe sem rumo. Não importa o quanto essa equipe tenha motivação para querer conseguir bater a meta, mas é necessário que a gente tenha alguém que nos posicione. Então, aqueles movimentos não aconteceram nada porque não tinha uma liderança realmente, né? Então, isso é intrigante, não é mesmo? Nossa, muito, muito, muito. Até sem a gente combinar aqui, você entrou em 2 pontos que me chamaram a atenção, que eu acho que é extremamente intrigante, e, sobretudo, no momento que nós estamos vivendo, onde nós temos aí uma enxurrada de informações, de saúde, de coisas ruins, e se a gente deixar se levar por isso, nós vamos inundar aí de pensamentos negativos, e isso pode até afetar a nossa sanidade mental. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Sim, André, eu anotei 3 coisas aqui que eu acho que faz muito sentido dentro da liderança, e eu queria que você falasse sobre isso para a gente fechar com chave de ouro o nosso bate-papo aqui. Perfeito. Que o líder precisa, de fato, estar motivado. Motivação. Você falou sobre motivação, inclusive uma frase brilhante aí da motivação em relação à subida do Everest. O líder precisa estar motivado. A gente escuta tantas pessoas falar que estão desmotivadas e que não encontraram motivação, que estão esperando que alguém as motive. Não sei se a motivação ela é de fora para dentro ou se ela é de dentro para fora. Queria que você falasse sobre isso. Outra coisa, você citou aí os cidadãos que foram para as ruas, porém sem nenhum propósito. Hoje se fala muito de propósito. O líder também precisa ter um propósito muito claro, isso também precisa estar alinhado com o propósito da instituição, da entidade onde ele está, né? Penso eu, queria que você falasse sobre isso também. E a terceira situação é, cara, mesmo motivado, mesmo tendo um propósito, se não tiver uma estratégia, se não tiver um plano de ação delineado, será que a gente consegue chegar no resultado esperado? Eu acho que está dentro desses 3 pontos mesmo, ou eu estou fazendo uma análise distorcida aí? É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Muitas pessoas não conseguem seus objetivos porque não têm a motivação necessária. São pessoas preguiçosas, são pessoas procrastinadoras, e são pessoas que ficam colocando a responsabilidade no outro, no terceiro. São pessoas com a constituição, né, irresponsável. É uma constituição plena, né, e psicológica do próprio fracasso. Por que essas pessoas são assim? Porque elas não viraram a chave. E muitas pessoas passam por aqui nesse mundo vivendo uma vida assim. O outro foi o culpado pelo fracasso que ele teve. Já outras pessoas assumem a responsabilidade da vida, né? São os gerentes da própria vida, o autor da própria história, né? Olha que legal, dá até para escrever um livro disso aí, né? Então, essas pessoas têm uma probabilidade maior, né, de conseguirem resultado na vida. São as pessoas ditas motivadas. Agora, Sábio, eu preciso fazer uma consideração sobre motivação, que eu estou fazendo uma coisa que talvez até errada, porque não vai dar para fechar esse assunto, porque é um assunto de mais 2 horas. Mas eu não sei fazer isso, por isso que eu provoquei. Pelo amor de Deus, não faz comigo que eu fico doido aqui. Ó, André, já fica o convite, vamos fazer uma outra live falando sobre motivação. Ó, para começar, por favor, não fique chateado. Vocês que estão nos assistindo, não achem que eu sou maluco. Não existe desmotivação. Eu quero que você entenda, não existe. O ser humano é uma máquina de agir. O nosso cérebro, ele foi feito anatomicamente, fisiologicamente, ele é feito para agir, né? Não existe desmotivação. O que ocorre é que as pessoas não estão conectadas com os seus objetivos. Então, elas se motivam a economizar energia. Tem gente que está motivado a não fazer, entendeu? Motivado a ficar quieto, motivado a tirar um cochilo, motivado a não se posicionar. Isso não é desmotivação, isso é uma motivação. Existem 2 energias que levam o ser humano a fazer as coisas. A energia do buscar a felicidade e a energia de fugir da dor, né? Então, quando as pessoas, você chega no seu escritório, sabe, aí na sua empresa, e você vê às vezes um funcionário lá no fundo, assim, cabeça baixa, deveria já ter feito 5 tarefas, mas fez só uma, aí você fala assim, ó, ele está desmotivado, né? Não é que ele está desmotivado. Por algum motivo que nós não conhecemos, ele está motivado a não agir.
Ele está motivado. Será que é o sentimento de injustiça que ele tem? Será que é um sentimento assim de inadequação em relação à responsabilidade que ele tem na empresa e aos ganhos que ele está tendo na empresa, ou financeiros, ou ganhos sociais, ou emocionais, enfim. Então, é um assunto que vai seguir. A gente precisaria seguir isso para que isso ficasse mais claro e vocês não acharem aqui que eu estou fazendo uma heresia, né? Mas se você tem em mente que só existe motivação, né? E às vezes o que ocorre é que as pessoas estão desconectadas com a tarefa, então elas se motivam a não gastar energia naquilo. Né? De repente o marido fala assim para o outro, sabe? Ah, mas a minha esposa está muito fria, ela não quer mais saber de mim. Eu acho que ela está desmotivada com o casamento. Né? Errado. Na verdade, você não conversa mais com sua esposa. Na verdade, vocês não têm mais momentos só de vocês. O que ocorre é que você só quer saber de boteco. Então, você motiva a sua esposa. Ela está motivada a não ser mais aquela mulher que ela sempre foi. Entende? Então, você motiva as pessoas sempre, sempre. Quando eu falo muito isso no treinamento de liderança, um líder pleno, ele é capaz, sabe, de identificar, né, as pessoas que estão motivadas ao resultado e as pessoas que estão motivadas à inércia. Entende? Aí é o contrário. Né? E por aí vai. Sobre motivação. Entendeu o lance do propósito? Quando você está desconectado com o seu propósito, você se motiva a não fazer. Pronto. Tá aí a frase que daria para colocar no Facebook, aí tirar uma foto assim da equipe, né? Quando você está desconectado com o seu propósito, você se motiva a não fazer. Entende? E aí, vamos fechar isso então com o casal mais poderoso, sabe? Que existe em todas as empresas, né? O casal é o desejo e a estratégia, né? Quando eles casam, acabou, é sucesso total. Desejo de vencer e estratégia para chegar lá. Né? A essas duas coisas unidas, ninguém vence a gente. Perfeito, grande mestre. Cara, a gente finalizar, deixa aí um recado para os empresários, para os telespectadores que estão nos assistindo, de força, de apoio para superar esse momento que nós estamos vivendo. E em seguida, sei que você é um assíduo leitor, deixa sugestões de leituras aí, temas interessantes para nós sobre liderança, para que quem quiser aí se aprofundar um pouco mais, possa buscar aí na literatura bastante conceito sobre o assunto. Já está na mão, né? É aqui que o Major Bach, né? O Napoleão Hill escreveu esse livro em 1928. Ele fez aqui um compilado de comportamentos das 16 mil pessoas mais prósperas dos Estados Unidos, né? E aqui ele colocou os 16 comportamentos que essas pessoas têm em comum e que seria interessante se você repetisse esses comportamentos, né? Talvez você chegasse lá. Então, essa é uma recomendação legal, tá? Para quem quer trabalhar aí a sua liderança, não precisa nem recomendar outro, sabe? Porque são 700 páginas. Então, leia esse primeiro, aí depois eu recomendo outro para você, tá? Eu quero deixar muito claro aí para todos os seus seguidores, sabe? Para todos os seus parceiros aí, eu sei que você é uma pessoa extremamente influente, né? Um cara que eu tenho orgulho enorme de ter a sua amizade, o seu respeito, o seu carinho. Eu quero deixar uma coisa muito clara, assim, isso é apenas uma opinião minha, viu, gente? Existem várias verdades, mas eu sigo uma. E a verdade que eu sigo é que se você acredita que as coisas possam acontecer na sua vida, você transforma o seu meio e as coisas misteriosamente passam a acontecer, né? As coisas começam a melhorar a partir do momento que você admite essa melhoria. Sabe, a visualização é justamente você visitar o seu futuro e enxergar você melhor. Então, volta aqui agora e percorre esse caminho com mais detalhado, né, de forma mais detalhada. Então, a todos os empresários aí que estão nos assistindo e estão passando por momentos difíceis, vocês
já passaram por outros momentos difíceis também, né? E quando o mar está calmo, qualquer cabeça de bagre consegue velejar, né? É agora que vocês vão mostrar a força que vocês têm, muita gestão, né? Muito conhecimento dos seus números. Pega aqui esse cara aqui, o Sávio, todos os profissionais que trabalham a gestão financeira, né? Fiquem atentos a essa parte que é uma parte estrutural do seu negócio, tá? E aí, dali para frente, é só mentalidade, tá? Dali para frente é crença, é positividade, dali para frente é você ter a expertise, né, de fazer uma conexão com o seu sucesso e dizer o seguinte: eu vou prosperar, eu vou vencer isso, né? E eu vou contar para os meus netos, né? Todos vão saber que nós passamos por uma dificuldade imensa, mas nós conseguimos superar. Ô Sávio, nós estamos vivendo uma grande oportunidade, sabe? Nos próximos 2000 anos, vai estar nos livros de história o nosso 2020. Nós estamos vivendo, sabe, um ano, arrepia isso, nós estamos vivendo um ano histórico, e a gente tem a oportunidade de estar aqui e mostrar para o mundo, durante toda a história da humanidade, que nós vencemos. Nós não vamos abaixar a cabeça. As nossas empresas vão continuar abertas, com lucro ou sem lucro nos próximos 30 dias, mas nós vamos vencer, né? Não há nada que possa quebrar o coração de uma pessoa que realmente tem essa visão positiva e que tem fé em Deus, né? Que Deus dê toda a sabedoria para que vocês consigam passar o mais rápido possível por esse momento de turbulência aí, viu, sabe? Que Deus abençoe muito a sua equipe aí, você e todos os seus projetos também, tá? Quem quiser conversar mais sobre liderança, sabe? Vai no meu Instagram aí, gente, André Tomé, faço live lá praticamente todos os dias, tá bom? Manda um direct lá para mim, eu faço várias mentorias em liderança. Hoje eu estou com empresários de várias regiões do Brasil, que eu estou fazendo mentorias online, discutindo sobre liderança. Vai lá no meu Instagram que eu coloco foto de todo mundo lá, tá bom? Chama eles em off, pergunta se é bom mesmo esse negócio, às vezes você se motiva, tá bom? Então, a ideia, sabe, é a gente ter um sentimento de superação dentro de nós, tá bom? Perfeito, grande lição, professor. Vou colocar os seus contatos no rodapé do vídeo aqui. Quem quiser aí, mais informações, quiser contratar nosso professor André Tomé aí, vai ter o direcionamento no próprio vídeo aqui, viu? Só me resta agradecer mais uma vez aí, pedir a Deus, rogar a Deus aí que ele continue te iluminando, te abençoando, fazendo com você aí um transformador de pessoas, transformador de vidas, que você tem realizado esse trabalho com bastante maestria. Hoje eu tenho certeza que tem pessoas muito mais felizes porque conheceram o André e passaram por treinamentos do André. Posso falar de conhecimento de causa, que eu sou uma delas. Então, muito obrigado, um abraço, Deus te abençoe, te ilumine, sucesso na empreitada aí. Fica com Deus. Savinho, muito obrigado por tudo, viu? Um grande abraço aí, fica com Deus também, que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.